O objetivo do ano do Coritiba era voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, e foi concluído. Mas o elenco do Coxa precisa e muito de reforços, e é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Então, se quiser ficar por dentro de tudo sobre o Coritiba na Série A no próximo ano, faz o seguinte, inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, que tu vai ficar por dentro disso e de vários outros assuntos. Eu te prometo que tu não vai te arrepender. Beleza? Feito isso, vamos pro vídeo. Bom, os últimos anos para a torcida do Coritiba foram horríveis. Primeiro, começando pela própria Série A. Antes de cair em 2017, o Coritiba vinha fazendo várias e várias temporadas, única e exclusivamente brigando para não cair. Era muito chato assistir o Coritiba na Série A, era um tormento para o torcedor do Coritiba. Eis que o time caiu e isso não mudou, isso piorou. Primeiro ano do Coritiba na Série B, o Coritiba teve uma campanha pífia, ficou acho que em 10º lugar, não tem aqui o número certo. Mas no segundo ano conseguiu voltar. Mas sim, foi uma temporada muito difícil para o Coritiba. O Coritiba voltou, mas voltou muito tarde, né? Voltou na última rodada e na boa era para o Coritiba ter voltado antes disso. A temporada começou com eliminações no estadual, eliminações na Copa do Brasil. O time era comandado pelo Humberto Loser. Foi demitido após a derrota por 2-0 para o CRB no Couto Pereira pela 23ª rodada do Brasileirão Série B. Isso deixou o clima bem intenso, né, no Couto Pereira, e ele saiu com 13 vitórias, 9 empates, 8 derrotas em 30 jogos. Teve um aproveitamento de 53,3%. Aí chegou o Jorginho, e com ele o Coritiba começou a melhorar. Teve 15 partidas com o Coritiba, onde ele perdeu apenas um jogo no comando. Foram 9 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 71%. O Jorginho conseguiu unir o time, botar o time forte com disciplina e fez com que o time conseguisse subir. E os principais nomes do Coxa na Série B foram Muralha, que passou por tudo aquilo que ele passou no Flamengo, conseguiu se reerguer no Coritiba, pegou faixa de capitão, a torcida gosta dele, muito interessante isso. Lateral direito, os dois, tanto o Diogo Matheus, tanto o Felipe Mattioni. O Diogo Matheus perdeu a titularidade, mas jogou o último jogo, conseguiram ser destaques do Coritiba na Série B. Os zagueiros, Nathan Ribeiro e o Sabino, Nathan Ribeiro, que chegou um pouco depois. O William Matheus, que foi muito criticado pela sua instabilidade. O William Matheus, ele vive alguns bons momentos, ele tem jogadas boas, chegadas boas na área, tem jogos bons, e foi muito criticado, mas na reta final ele conseguiu crescer. Matheus Salles, do Palmeiras, volante, conseguiu também ser um dos destaques em vários momentos do Coritiba. O Serginho, né, volante raiz, joga com a camisa dentro da calça, também conseguiu ser um destaque novamente no Coritiba. O Giovani, que ficou muito marcado pelo episódio do Festeja, conseguiu, depois daquilo, com o Jorginho, se destacar. O Rolando, do Internacional, que está no Coritiba, foi muito bem, é torcedor do clube, muito identificado, foi um dos principais destaques do Coritiba, dá muito espaço, deu passe agora no acesso. Rafinha, que já era conhecido, já era ídolo da torcida, fez uma boa Série B. Robson, atacante que chegou na pausa da Copa América, conseguiu ir bem também. O Rodrigão, que acabou não jogando ali a última partida, aparentemente teve um caso de indisciplina grave, que foi repassado para a imprensa, mas foi muito bem na Série B, fez muitos gols, foi muito importante para o acesso do Coritiba. Eu tenho certeza que a torcida ficou triste com essa situação, afinal ele foi um dos principais jogadores do time ao longo da campanha. E também o Vanderlei, que foi o cara que fez o gol do acesso, que passou a maior parte da temporada machucado, mas conseguiu voltar, conseguiu ir bem e fez o gol do acesso. Mas o fato é que Coritiba precisa reforçar, porque a Série A é outra turma, é outra galera, então esse time precisa ser reforçado, porque se não for bem reforçado, vai bater e cair. E o Coritiba é muito grande para ficar nessa aí de subir e descer, subir e descer. O Coritiba é um time importante no cenário brasileiro e tem que se firmar, ainda mais que o seu rival está tão bem. Então é interessante, é importante para o futebol brasileiro que o Coritiba se mantenha bem. O primeiro ponto é que muitos desses nomes que foram falados são jogadores que estão emprestados do Coritiba, não são jogadores do Coritiba. E o Coritiba tem que fazer um esforço muito grande para manter os jogadores. Principalmente dois deles, na minha opinião, que é o Muralha e o Rolando. O Muralha
Acho que é mais fácil, porque não vai voltar pro Flamengo, não tem clima pro Flamengo. Inclusive tem um videozinho aqui falando sobre jogadores que voltam de empréstimo. Dá uma olhada lá, o Muralha tá lá. E outros times brasileiros talvez tenham um pouco de desconfiança ainda em contratar o Muralha. Tem alguns times precisando de goleiro, mas eu acho que o Muralha não é uma opção deles. O Grêmio, o São Paulo são dois times que vão buscar goleiros na próxima temporada, e o Muralha não é uma opção. E o Coritiba já foi bem, então fazer um esforço pro Muralha ficar é extremamente importante pro Coxa ano que vem. Além dele, o Juan Lano é um jogador muito bom, tem mercado, mas o Internacional tem alguns jogadores na posição dele. Tem que fazer um esforço muito grande, porque o jogador é torcedor do clube, jogou muito bem a Série B e tem tudo para jogar bem a Série A também com o time. Então, o Alano é um jogador que o Curitiba tem que fazer um esforço muito grande. E aí, pensando nisso, a gente tem que pensar em jogadores que o Curitiba pode contratar. E aí eu trouxe uma lista aqui de jogadores, pelo menos um em cada posição, que podem chegar no Curitiba, que não são negócios impossíveis e que eu acho que é interessante. Vamos a elas. Bom, goleiro eu não trouxe sugestão, porque a minha sugestão é ficar com o Muralha. Tendo feito isso, ficando com o Muralha. Na zaga, a minha sugestão é do Dracena, do Palmeiras. Tá acabando o seu contrato com o Palmeiras, não deve renovar, não é titular. Outros times grandes do Brasil talvez não tenha vaga de titular. E no Coritiba ele entraria a ser titular. Então o Coritiba tem ali uma carta na manga para tentar convencer esse jogador. Porque ele pode ser titular, é um jogador veteranaço, mas encaixaria bem no time do Curitiba, no elenco do Curitiba. A cidade é legal também, então é um jogador que eu tentaria. Viria de graça pro Curitiba. Lateral direito, polêmico, acho que muita gente não vai gostar, mas eu apostaria no Apodi, foi bem no CSA agora, tá acabando o contrato, joga tanto no lateral direito, tanto no ataque. É um jogador de muita velocidade, é um jogador interessante, acho que para elenco pro Curitiba esse jogador me serve, até porque o Curitiba já tem 2 laterais direitos interessantes, então Apodi é o meu nome. Lateral esquerda, Bruno Pacheco da Chape. Chape caiu, Bruno Pacheco foi um dos poucos jogadores que conseguiu ter bons momentos, conhecer ao longo do campeonato, porque ele foi mal em toda a parte do campeonato, mas o Bruno Pacheco foi um dos poucos jogadores que teve bons momentos, então é um jogador interessante, né? O William Matheus tem toda essa instabilidade, eu acho que o Bruno Pacheco pegaria a camisa e seria titular. Volante, na minha opinião, Elias do Galo, tá acabando seu contrato. Eu vejo muitos times grandes ficando meio, pois é, o Elias, porque já tem uma idade avançada, de umas 2 temporadas dele no Galo não foram boas, principalmente a atual, o Elias foi bem mal. Mas é um cara que tem talento, né? O Elias foi mal, mas o Galo foi mal, né? O Galo em si foi mal. Um time bem encaixadinho, bem soltinho, talvez um pouquinho mais leve, eu acho que o Elias pode ir muito bem. E o Coritiba pode tentar convencer o jogador com o fato de que ele vai ser titular certo no Coritiba. Então é um jogador que pode chegaria só pelo contrato, não teria que pagar um valor para tirar ele do Galo, porque tá acabando o contrato, então jogador interessante que eu acho que o Coritiba tem que tentar. Os meias, eu trouxe 2 aqui. Valdívia, que pertence ao Internacional, mas atualmente ele joga no Vasco da Gama, não conseguiu ser titular lá, não conseguiu se firmar, mas é um jogador que já viveu bons momentos, tem mais um ano de contrato com o Inter, poderia chegar por empréstimo, e acho que interessante, um jogador que merece mais chances, e o Coritiba talvez seja um time que possa fazer com que o Valdívia retorne o futebol que tanto encantou o Brasil inteiro, lá em 2015, antes de sofrer a lesão que ele sofreu. Era um cara que iria para a Olimpíada, mas sofreu lesão enquanto voltou, não voltou bem, o Inter para ser rebaixado, foi rebaixado com o Inter e nunca mais encontrou o futebol dele. Viveu até alguns pequenos bons momentos no São Paulo, mas aquele Valdívia nunca mais voltou. E eu acho que o Coritiba pode tentar fazer com que esse futebol volte. Além dele, Robinho, que está no Cruzeiro, é bem identificado no Coritiba, jogou no Coritiba há alguns anos, poderia voltar para a cidade, poderia voltar para o clube. Cruzeiro aí muito próximo de ser rebaixado, dificilmente não vai ser, na minha opinião. E o Robinho é um jogador que, apesar de não ter feito uma temporada boa, já viveu bons momentos, é um veterano, acho que encaixaria bem no Coritiba. O Coritiba também, ele poderia chegar para ser titular, a mesma coisa que eu falei pro Elias, vale pro Robinho também. Então é um jogador que eu acho interessantíssimo, o Coritiba tem que tentar retornar com esse jogador para a próxima temporada, ajudaria bastante no elenco do Coritiba. E pro atacante que eu sugiro o Coritiba tentar é o Edgar Júnior, que está no Yokohama Marinos, do Japão. Ele pertence ao Bahia, foi emprestado para lá, é um jogador que teve bons momentos no Bahia, mas ele sofreu com muitas e muitas lesões.
Lá no Oklahoma ele tem 11 gols em 16 jogos, chegou a ser artilheiro do campeonato japonês em um momento, mas ele sofre com lesões. Então, e o Curitiba não, Bahia tem o Fernandão e tem o Gilberto na posição, né? Se não perder nenhum dos dois, fica difícil pro Edgar Júnior. Então o Curitiba poderia entrar ali como uma alternativa para esse jogador, retornar ao Brasil, retornar ao bom futebol, um jogador um pouco leve, que se movimenta bastante dentro da área, não é um centroavante paradão, pelo menos na minha opinião, eu vejo ele assim, é um cara que consegue fazer outras funções dentro do ataque, então é uma alternativa interessante aí pro Coxa na próxima temporada, já que perdeu o Rodrigão, e o Vanderlei, acho que tem que manter no elenco, mas não sei se tem bola para ser titular na Série A, Série A é outra turma. Bom, esse é o vídeo, esses são os reforços que eu sugiro pro Curitiba. Acho que mantendo a base que subiu para a Série B com os jogadores que eu sugeri, mais a permanência do Jorginho. Acredito que o Curitiba tem tudo para se manter na Série A e daí tentar voos maiores, tentar uma Sul-Americana, retornar ao Curitiba realmente, que a gente quer ver o clássico do Atletiba num nível bem alto, já que o rival tá tão bem entre os principais clubes do país hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa teu like que nos ajuda bastante a divulgar o conteúdo. Compartilha com teus amigos que são torcedores do Coxa, para que eles falem, para que eles sugiram nomes também e dê essa força para esse time que é tão grande no futebol brasileiro conseguir retornar aos seus momentos de glória. É um ex-campeão brasileiro, né? Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.